tarde para todos que estão aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Espero que todas as pessoas que estejam aqui estejam bem hidratadas, né? Com Covid, a gente sabe que aumentou-se o hábito de beber água, então espero que todos estejam bem hidratados. Eu mesmo estou tentando aqui diariamente beber as minhas 2 jarras de água. E hoje eu vou falar um tema interessante para vocês, muito interessante, na verdade, que não há muita gente que conhece como conceito, mas que vocês já viram isso acontecendo em diversos lugares, em diversos momentos, tá bom? E o papo aqui hoje é para falar sobre o diversity washing. Washing está muito conectado com lavagem, né? Vocês já ouviram falar sobre lavagem de dinheiro, aqui é como se fosse lavagem de diversidade. Vocês vão entender o que é diversity washing e como que a gente evita essa prática no dia a dia aí dentro das empresas. Tá legal? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Oliveira. Eu estou nesse momento usando óculos com armações pretas, um cabelo curto, ainda dá para falar que está curto, uma camiseta cinza com metálica aqui em cima. Aqui. Hoje eu estou na vibe do metálica. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros, com várias prateleiras com livros, cobrindo aí toda a parede da apresentação. Eu sou um rapaz jovem, de 32 anos, branco, e estamos aí para trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Bom, pessoal, como eu falei, Felipe Oliveira, eu sou o fundador e CEO da Mindset Ágil, uma empresa de consultoria e treinamentos que existe para ajudar as empresas a construírem as suas melhores versões. A gente faz isso melhorando processos, trazendo mais eficiência tanto para a operação, para o tático e para o estratégico, aumentando a visibilidade e previsibilidade das entregas, trabalhando na gestão de fluxo para fazer com que você consiga ter produtos e serviços melhores. E a gente faz isso usando práticas como Kanban, Lean para o digital e várias outras aí no meio. Tá? Eu também sou Gold Solution Partner da Kanbanize, que é a melhor plataforma de gestão de portfólio, projetos e demandas hoje do mercado. Também sou professor de pós-graduação da PUC Minas, uma conquista que para mim foi muito, muito interessante, porque eu sempre quis dar aula em pós-graduação. Também sou cofundador e advisor ESG da comunidade Open Kanban. E é interessante como é que você vai ser advisor de uma comunidade, né? Bom, simples, todas as receitas que a gente coleta na comunidade em eventos, ou a gente faz doação, ou a gente faz o processo de compensação de carbono dos eventos que a gente faz com a comunidade, ou então a gente faz aí parcerias com empresas como a Somos Todos Amazônia para fazer a aquisição de camisetas e aí contribuir com comunidades na Amazônia. Tá? Também sou coautor e curador de livros da Jornada Colaborativa, já escrevi aí capítulos em 4 a 5 livros e pela primeira vez como curador aí da Jornada Lean Digital, que vai ser lançada logo nesse início de abril, né? Então vai estar sendo um momento bem interessante aí para a gente conseguir fazer isso, tá? Algumas credenciais que eu tenho no mercado, então Gold Partner, a gente tem uma formação que é a Flow Metrics Practitioner, uma certificação nossa, também tem algumas certificações falando de Kanban aí, o KCP, KMP e por aí vai. Legal, pessoal. Quando a gente fala de diversidade, né, a gente sabe que diversidade é um tema grande, é um tema extenso, é um tema que vai além de só ficar discutindo numa sala, de só ficar aqui conversando, né? A gente precisa ter algumas ações. Eu quero discutir um pouquinho isso com vocês hoje, tá bom? Então, a nossa agenda vai ser uma agenda simples, vamos falar aqui o que é ESG, o que ESG tem a ver com essa parafernália toda que a gente está falando, por que a gente está com essa pressa de falar tanto assim de ESG, o que isso tem a ver com a nossa realidade, como que isso te afeta, tá? Vamos falar um pouquinho do S do ESG, onde eu vou apresentar aqui para vocês o que isso tudo tem a ver com diversidade, e aí eu vou explicar mais sobre diversity washing, como que a gente detecta e evita esse tipo de trem. Beleza? Pessoal, eu não estou vendo o chat, eu me mantive aqui com tela inteira, então quem tiver perguntas aí pode colocar, no final eu vou responder, tá bom? Beleza, galerinha? Por partes, né? O que diabos é esse tal de ESG? Bom, pessoal, quando a gente fala de ESG, a sigla ESG é uma sigla que é colocada em inglês, no Brasil coloca-se ela como ASG, né, que cuida da parte de ambiente, meio ambiente, sustentabilidade, tá? Environment, que é um pilar que mostra como que você impacta o seu meio ambiente, como que você impacta a natureza, como que você faz as suas emissões de gases de efeito estufa, quanto que você emite, como que você gerencia os seus resíduos, qual que está sendo o impacto na sua cadeia de valor sobre o seu produto, os seus processos, e como que você está gerenciando tudo isso de forma adequada. Tá? Então, é uma forma de você conseguir ter o controle, a gestão organizada de todo o impacto ambiental que a sua empresa tem hoje.
Tá? Tem outro pilar, que é a parte de social ou social, que envolve o impacto social. Então, qual é o impacto social que a sua empresa tem quando a gente fala de diversidade, inclusão, acessibilidade, equidade, tanto quando a gente fala de corpo de funcionários, quantas pessoas a gente tem hoje. Então, aí várias métricas que vocês devem ter ouvido nas últimas palestras aí, falando de quantidade de mulheres ou quantidade de pessoas de pessoas negras, pessoas de outras etnias e raças, pessoas envolvendo sexualidade, envolvendo gênero, como é que está a diversidade e a acessibilidade da sua empresa? Você tem hoje pessoas que são cadeirantes, pessoas que são cegas, surdas, pessoas neurodiversas, como autistas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o autismo, ele é hoje considerado uma deficiência, tá? Então, uma pessoa que tem autismo hoje, ela é uma PCD, tá? Um dos principais argumentos que as pessoas que são autistas detestam quando alguém fala sobre isso. Nossa, você nem parece deficiente, né? Como se deficiência fosse um aspecto físico apenas. Então envolve tudo isso. Como que a sua empresa está impactando questões sociais dentro da empresa? Como que é o processo seletivo da sua empresa e como que você faz isso lá fora, né? Qual que está sendo o seu impacto social fora da empresa, além dos muros da sua empresa? Então você está envolvido em algum projeto social, você está envolvido em alguma iniciativa que suporta alguma comunidade, você está fazendo algum investimento que no final, mesmo te trazendo retorno, você consegue ajudar pessoas em alguma comunidade, em alguma minoria dentro do mercado. E por fim a gente tem aí governança. Governança envolve toda a questão de controle, de transparência, de equidade, de responsabilidade que uma organização tem, de prestação de contas que uma organização tem com relação aos seus processos, tanto relacionados a finanças, lucro, o impacto da sua empresa em si, mas também os pilares anteriores. Se você tem governança sobre sustentabilidade, impacto ambiental, você tem governança sobre a questão de impacto social da sua empresa, tá? É através da governança que a gente consegue manter um controle e responsabilidade na organização, entendendo diversos aspectos que vão fomentar aí um autodirecionamento, uma alta maturidade da empresa. Recentemente a gente teve vários casos aí de problemas de governança, tá? Um dos mais famosos aí foi a Americanas, que teve um dos maiores escândalos aí de governança que a gente pode falar. Outros aspectos relacionados ao social, a gente teve aí vinícolas no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, com trabalhos análogos à escravidão. Então a gente ainda tem bastante coisa quando a gente fala de governança a trabalhar hoje no mercado, mas tudo na vida uma questão de momentos, né, pessoal? Então a gente tem que garantir que estamos conseguindo alcançar esses grandes resultados. Tudo isso, pessoal, a ESG ela não é exatamente vinculada à Agenda 2030, ou Agenda 2030. ESG é um termo que vem antes disso, tá? Surgiu lá em meados de 2004, 2006, criada com um propósito simples, de fazer com que as empresas consigam ter, de fato, uma preocupação real com questões de sustentabilidade, com questões sociais e com questões de governança. Anos depois, em 2015, veio a tal da Agenda 2030, que foi criada com um propósito extremamente simples, tá? Que é fazer com que a gente consiga garantir que possamos viver nesse planeta nos próximos anos. Tá? Então, é uma iniciativa da ONU aí que construiu 17 objetivos para conseguir ajudar as pessoas a ter um compromisso maior com o planeta, seja em questões sociais, questões educacionais, questões alimentícias, questões de meio ambiente, tá? Então, quem quiser aí entender como é que funciona a questão da Agenda 2030 e os ODS, procura lá, ODS, ONU, vocês vão encontrar 17 objetivos mundiais que conectam aí com as empresas, tá bom? E a Agenda 2030, pessoal, ela é composta por governos, ela é composta por empresas privadas, por empresas públicas, é um compromisso mundial aí para conseguir fazer com que a gente consiga diminuir a emissão de gases de efeito estufa, fazer com que as pessoas tenham mais liberdade e dignidade aí para viver nesse planetinha azul que a gente tem, tá? E apesar de estarem desconectadas no tempo, né, a Agenda 2030 veio bem depois, uns 10 anos depois sobre o surgimento da visão ESG, né, dessas três siglas, a Agenda 2030 está intrinsecamente ligado à ESG, porque no final das contas estamos falando de melhorar a vida das pessoas, estamos falando de trazer um impacto positivo na nossa realidade, estamos falando de aumentar a nossa visibilidade, previsibilidade, controle e governança sobre o que a gente faz aí, sobre questões ambientais e questões sociais. Beleza? Pessoal, quando a gente fala de ESG, eu interajo mais com questões de sustentabilidade, né, de environment. Mas de um tempo para cá eu tenho olhado com um pouco mais de carinho, não que eu já não olhasse, né, para questões sociais, e vendo que tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre social, né, sobre questões sociais, esse S do ESG.
Tá? Tem a ver com muitas coisas, tem a ver com muitas coisas que estão evidentes para nós, e para mim, pessoal, de certa forma, falar de social é uma coisa quase que intrínseca, porque a gente está falando de equidade, questões étnico-raciais, a gente está falando de acessibilidade dentro e fora do mercado, a gente está falando de direito das mulheres e minorias, a gente está falando de liberdade e segurança para pessoas da comunidade LGBT, QIAP+. Porque no final, isso é uma questão humana, né? São questões que a gente precisa trabalhar para respeitar as pessoas, tá? Claro que tem mais um monte de outras coisas envolvidas nesse quesito aqui quando a gente fala de social. Tá? O S, o social de ESG, também tem a ver com construir uma cultura de respeito dentro da organização, fazer com que a sua empresa consiga de fato entender que dentro dela as pessoas são seres humanos que todos merecem o mesmo nível de respeito, às vezes até mais, dado o nível de fragilidade que certos grupos podem estar, permitir que a gente tenha processos seletivos que forneçam uma oportunidade igual, que tenha equidade e não igualdade. Existe uma diferença entre essas duas coisas, tá, pessoal? A gente precisa dar igualdade dentro das desigualdades, então não adianta eu fazer com que todo mundo consiga entrar no meu processo seletivo, sendo que há pessoas que não conseguem chegar até você, ou há pessoas que não conseguem fazer o processo completo por uma questão de acesso à internet até. Tem regiões do Brasil que as pessoas não têm um acesso adequado à internet, tá? Então não é só fazer com que as pessoas, eu abrir as portas para todo mundo, né? Eu entender onde que está a desigualdade e eu apoiar nesse sentido, tá legal? É também estabelecer níveis equilibrados sobre diversidade e inclusão dentro da empresa, se possível fora da empresa, né? Quando a gente fala dentro, estamos falando aí como é que estão as margens que a gente tem sobre a quantidade de neurodiversos, quantidade de pessoas cadeirantes, a própria questão do home office, tá, pessoal, é um assunto que envolve muito questões de ESG, porque o home office ele permite que você emita menos carbono, mas também permite com que pessoas que têm dificuldade de locomoção, por exemplo, consigam ter acesso à sua empresa. Então, pessoas cadeirantes, para ir até a sua empresa, vão ter uma série de questões para conseguir chegar até a sua empresa. Se ela consegue ficar no home office, super tranquilo. Uma pessoa autista, por exemplo, tem diversas questões que às vezes são problemáticas para ela ir até a empresa, tá? Ficar 8 horas por dia na empresa, dependendo da pessoa, já é um problema. Então, pessoas autistas, por exemplo, usufruiriam muito bem de um trabalho remoto, com um ambiente que é mais confortável, com uma iluminação que é mais adequada para ela, com um controle sensorial dos elementos externos. Tá legal? Além disso, pessoal, quando a gente fala de causas sociais, estamos falando sim coisas dentro da empresa, mas também fora. Então, como é que a gente consegue fornecer para a sociedade um retorno daquilo que a gente tira dela, né? Então, um retorno para todos os produtos que são vendidos, os serviços que são ofertados, como é que a gente devolve para a sociedade o impacto que a gente está recebendo? Então, como é que eu consigo fazer com que comunidades carentes possam ser impactadas? Como é que eu apoio organizações que coletam receita, que coletam produtos, que coletam equipamento para fazer doação, para montar novos produtos, para vender e impactar essas pessoas. Tem várias empresas que já fazem isso, bancos, empresas fabricantes de veículos, né? A própria Toyota, recentemente eu fui fazer uma visita na Toyota e lá eles têm a Fundação Toyota do Brasil, que traz vários impactos aí para a sociedade. Além disso, pessoal, como é que a gente investe em comunidades e minorias? Como é que a gente pode patrocinar eventos? Como é que a gente pode patrocinar workshops? Como é que a gente pode patrocinar congressos que vão apoiar esse tipo de tema? Como que a organização cria ou destrói, né, a diversidade fora da empresa? Aí é uma pergunta que vários gerentes de produto, vários donos de produto podem se perguntar: será que o meu produto ele é acessível, seja no quesito financeiro, seja no quesito visual, seja no quesito sonoro? Todas as pessoas cegas, se elas entraram, ou pessoas com algum nível de dificuldade visual, vão conseguir entrar no seu site de forma adequada, elas vão conseguir comprar o seu produto. Como que é o nível de acessibilidade dentro do seu museu, dentro do seu shopping, dentro do seu evento? Tá legal? São preocupações que estão muito envolvidas aí com a parte social. Recentemente a gente teve casos aí no litoral norte do Brasil, no litoral norte de São Paulo, perdão, onde pessoas que moravam aí em São Sebastião e entornos sofreram graves impactos ambientais. Isso é uma questão ambiental, infraestrutura? Sim, mas também é uma questão social, porque a gente tem ali várias pessoas morando em regiões desfavoráveis que propiciavam um desabamento, que propiciavam um alagamento. E aí a gente teve diversas reportagens aí criticando atitudes das pessoas que acabaram trazendo mais prejuízo do que benefício. Mas também um apoio governamental foi importante, mas como é que a gente consegue fazer com que isso deixe de acontecer? Como é que a gente tira essas pessoas de uma região de risco, de um contexto de risco, tá?
Então, pessoal, tem gente que vai falar isso para vocês, tá? Que tudo isso é meio que abraçar a árvore, né? É um negócio que, pô, falar de filantropia, não é um negócio que dá dinheiro. Na verdade, pessoal, todo negócio de impacto, tá? Quando a gente fala de impacto social, é algo que tem que dar dinheiro. Ele é um negócio, ele tem que ser tratado como uma empresa, mesmo que a sua empresa esteja vinculada diretamente com objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS, mesmo que a sua empresa esteja envolvida com impacto social, ela precisa ser uma empresa que para em pé. A gente tem diversos exemplos de empresas que fazem isso, que se direcionam, que se conectam, né, com esse tipo de propósito. Inclusive, o próprio TDC tem esse tipo de abordagem, essa trilha é um exemplo disso. As ferramentas de acessibilidade vinculadas ao site do TDC são um exemplo disso. A trilha de acessibilidade é um outro exemplo disso. Então, a empresa está ganhando dinheiro, a empresa está fazendo acontecer, né? Mas tem ali o seu cunho social, que é para apoiar e direcionar. Tá? Então, toda empresa, mesmo que tenha cunho social, pessoal, ela precisa ter responsabilidade sobre as suas metas, sim, precisa ter impacto social, sim, e precisa dar dinheiro, porque aí ela se mantém viva e esse compromisso se mantém vivo. Tá legal? Beleza. Pessoal, eu falei para vocês o que é ESG, falei para vocês o que é social, falei para vocês o que é diversidade, como que isso se conecta com a realidade de vocês. Eu falei para vocês que eu não sei se vocês têm essa mesma compreensão, né? Eu tenho como diversidade uma premissa muito óbvia na minha cabeça. Né? Na minha cabeça, falar de diversidade é a mesma coisa de falar de tomar o café da manhã. É algo que na minha cabeça deveria ser de praxe para todo mundo, e não é. Tá? Recentemente, uma empresa aí de bebidas, tá? Ela fez um comercial aí envolvendo o seu refrigerante. E aí no comercial, isso é crítico, tá, pessoal? No comercial, você vê ali os personagens caracterizados ali no comercial falando que o mundo tá muito chato, que você não pode falar mais nada, né? Não é que o mundo tá chato, pessoal, é que algumas pessoas começaram a perceber que algumas frases, algumas falas eram problemáticas, tá? Hoje em dia ainda tem muito homem indo criticar um amigo, ou xingar um amigo, ou xingar uma pessoa, ponto, e se referindo a ela com aquela palavra V, né? Que está muito ligada à comunidade LGBT. Esse é o tipo de expressão que a gente deveria usar, de fato, independente se você está brincando ou não. Né? É um tipo de expressão saudável? Né? Há 150 anos atrás, era xingamento você falar que a pessoa era negra. E aí? Né? Não é tão diferente assim. Tem, claro, cada um com seus impactos, com seus contextos, mas será que essa é a melhor abordagem? Então tem muita coisa que a gente precisa se preocupar. Então não é que o mundo está chato, o mundo está mais evidente, está mais explícito, as pessoas estão compreendendo mais algumas coisas, tá? Que antes não compreendiam. Hoje se enxerga misoginia em várias coisas que não se enxergava antes. Comerciais envolvendo mulheres seminuas, objetificadas, são questões que a gente também tem que se preocupar. Tá? Hoje em dia a gente não vê mais tanto isso, pelo menos em alguns cenários, né? Em alguns tipos de comerciais de TV, por exemplo. Então, esse tipo de coisa que uma marca faz, pessoal, tem muito a ver com, por exemplo, diversity washing, tem muito a ver com o washing em si, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é esse raio desse washing, porque a gente traz uns termos em inglês doidos aqui e não explica direito, né? Então vamos lá, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar, visto empresas, né, que falavam, por exemplo, ficavam aí falando sobre meio ambiente, né, desbravando, não, porque a gente precisa ter esse impacto, a gente precisa ir lá e fazer isso acontecer, a gente tem que diminuir a emissão de gases de estufa, gases de efeito estufa, a gente tem que diminuir os resíduos, falar da crise hídrica, infraestrutura do país, tudo mais, mas você vai ver o relatório de sustentabilidade da empresa, ela gera mais lixo que todo mundo. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de greenwashing. É a empresa que fala, que promove, que discute, mas você vai ver os projetos dela relacionados a isso, ou a governança dela relacionada a isso, é uma porcaria. São empresas que mais falam do que fazem, aquela hipocrisia corporativa, onde nós criticamos outros que têm problemas com relação ao meio ambiente, mas nós fazemos o mesmo. Né? Principalmente quando tem um escândalo ambiental, surgem aí concorrentes, às vezes, criticando, tá vendo? Lá o concorrente faz essa besteira aí, ó. A gente aqui não faz, aí você vai ver o histórico dele lá, tem todos esses problemas. A gente tem aí montadoras de automóveis que mentiram em relatórios sustentáveis, em relatório de sustentabilidade, tá, pessoal? A gente teve aí empresas que emitiam mais gás do que reportavam, empresas que não faziam controle de seus resíduos. A gente tem hoje cidades inteiras que não fazem controle de material reciclável. Tá? Então isso é greenwashing.
E esse tipo de comportamento vale também para o diversity washing, só que ao invés de eu falar de questões ambientais, sustentabilidade, eu estou falando de questões sociais. Estou falando de diversidade, de inclusão, de equidade, de questões étnico-raciais. Tá? Então, alguns exemplos para vocês aqui. Ó. Dentro desse slide, eu estou explicando aqui algumas formas que você pode ver que existem de diversity watch. Então, você tem aí uma empresa que fala sobre diversidade étnico-racial, mas nela existe uma porcentagem mínima de pessoas negras ou de pessoas de outras etnias, e muitas vezes esse mínimo são de pessoas em cargos operacionais, como limpeza, como cozinha, mas nada além disso. Tá? Então é uma empresa que fala muito de diversidade, mas no final a empresa em si não tem uma liderança associada a isso. Né? O próprio cargo que cuida de diversidade, e assim, pessoal, não me levem a mal, eu gostaria muito de atuar como um consultor, ou como um advisor, ou como um gestor relacionado à diversidade e inclusão. Mas tem uma questão ali que eu posso falar sobre racismo ou sobre a diversidade, mas eu não posso falar de racismo ou de diversidade como se eu vivenciasse isso. Né? Então, eu posso falar sobre essas coisas como eu estou falando aqui, mas eu não tenho como te falar o que é o sentimento. Então, a empresa ela precisa entender que falar sobre a diversidade não é fazer. Tá? Outra coisa é falar sobre acessibilidade, mas você só dá um certo nível de atenção que muitas vezes é incompleto para, por exemplo, cadeirantes apenas. E é incompleto, chega em certos pontos do seu prédio, ou do seu shopping, ou do seu local que só tem escada. A pessoa não consegue subir, a pessoa não consegue se movimentar direito. O espaço entre corredores é muito curto, não consegue passar. Tá? E eu estou falando aí de deficiências relacionadas a deficiências visíveis. Tá? Tem pessoas que têm outros tipos de deficiências que não são visíveis. O autista é um grande exemplo. Tá? Se a gente pegar em eventos que a gente tem mundo afora, existe uma questão de acessibilidade para autistas. Vou dar um exemplo interessante para vocês. No ano passado, a gente teve vários eventos aí que envolviam experiências imersivas sobre exposições de arte. Van Gogh foi uma delas. Tá? Eu fui nessa exposição em São Paulo e foi bem interessante que quando você entra na exposição, não está tão explícito, você tem que ir até o guichê deles para ver, eu não precisei ir até o guichê, mas eles têm uma placa lá informando se você é autista, você pode pegar um fone de ouvido, se você tem essa deficiência, você pode pegar essa outra coisa, se você precisar de suporte de alguém, você vai ter esse suporte. Então, olha que interessante, né? Eu reconheço todas essas questões e eu trago essas pessoas para perto de mim, que ao invés de eu afastá-las e construir um produto que é pouco acessível, eu trago essas pessoas para perto de mim, mesmo que isso tenha um custo irrisório, para que elas se sintam inseridas nisso. Tá? Lá na exposição, por exemplo, pessoal, tinha vários quadros, né, do Van Gogh, e aí abaixo desses quadros tinha uma placa com uma perspectiva tátil do quadro, ou seja, se uma pessoa tem alguma deficiência visual, a pessoa cega, ela pode vir ali e tocar no quadro, sentir como é esse quadro. E aí tem várias simbologias, símbolos que eles podem usar para se referenciar o quê. Então a água tem esse formato, um prédio tem esse formato e assim por diante. Tá? Então a pessoa conseguiria ter acesso à arte, mesmo tendo alguma deficiência. Então isso é algo extremamente interessante. Tá? Se vocês forem no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, por exemplo, pessoal, é um grande exemplo de acessibilidade. Claro, tem vários pontos a melhorar, na minha opinião. Eu fiz um post até a gente tem uma newsletter na página da Mindset Ágil, que a gente chamou de SG Club. E lá a gente fez algumas críticas construtivas, né, ao processo ali do museu, mas se você entra no museu, por exemplo, você tem toda a trilha para pessoas que têm alguma deficiência, eu não lembro agora o nome, não sei se é bastão, não sei, para pessoas que são cegas, você consegue se direcionar lá dentro, tem pessoas que te orientam, tá? Indo até o local, você não tem, por exemplo, nenhum tipo de papel, não tem nenhum tipo de panfleto, tá? Então, tem uma questão sustentável no meio. Se você tem alguma questão sensorial, se você é autista, tem TDAH, tem TAG, se você tem algum tipo de neurodiversidade, existe uma salinha dentro do museu específica para você, com uma luz amarela mais baixa, com um nível de conforto, com formatos e toques diferentes dos móveis, né? Então, olha que interessante, né? Eu tenho uma sala exclusiva para quem é autista, para quem tem algum tipo de cuidado especial, falando de questões sensoriais, por exemplo, onde o lugar te orienta. E ele te mostra, em cada entrada de cada sala de exposição, pessoal, dentro do museu, tem lá uma legenda explicando o que tem naquela sala que pode ser um problema para você. Tá? Então, isso envolve uma preocupação real, tá bom? Outras coisas que empresas acabam fazendo, critica as empresas que não contratam pessoas com faixas etárias que são superiores a 40, 50 anos, mas também não contratam.
né? Ou faz live, né? Fica lá fazendo live, divulgando tal. Aí passa um ano dessas lives e não contratou ninguém. Não estabeleceu, às vezes, um processo dedicado para essas pessoas. Tá? Pessoal, uma coisa é você fazer processo seletivo que todo mundo pode se candidatar. Outra coisa é você fazer um processo dedicado para esse grupo. Porque a partir disso elas vão de fato se sentir inseridas. Pessoal, vamos pensar assim, né? Vamos pegar aí pessoas que são LGBT. A gente tem aí uma estatística de quantas pessoas se sentiram confortáveis de dizer que são ou não dentro da comunidade. Se você faz um processo seletivo aberto, nos processos seletivos ele não tem preconceito. Beleza, vai ter 100 pessoas se candidatando que se enquadram dentro de uma característica normativa e 10 que são dentro do grupo LGBT, ou 10 que são pessoas negras, ou 10 que são neurodiversos. Você acha mesmo que essas 10 estão tendo a mesma oportunidade? Eu acho que não, tá? Outro ponto, pessoal, outro exemplo aqui, divulga conteúdo sobre diversidade e inclusão, mas não reconhece pessoas diversas, então coloca lá que pessoas com neurodiversidade não têm cara de ter deficiência, tá? Então é um negócio meio esquisito. Tá? Então quais são os grandes impactos que isso tem para a empresa? Né? Para as pessoas a gente sabe. Como que a empresa é impactada por essas coisas? Está aqui, ela diminui primeiro o employer branding, ou seja, o valor que a sua empresa tem como contratante diminui, porque você não está de fato atacando esses grandes problemas. Limita a inovação, como algumas palestras falaram no começo. Se você tem pessoas que estão, seja não só falando de operação, tá, pessoal? Estão falando em conselhos executivos também. Tá? Se você tem pessoas dentro do seu conselho de administração, do seu conselho consultivo mais diverso, você tem perspectivas diferentes, você evita vieses de confirmação, por exemplo, que é eu concordar com as pessoas que pensam igual a mim. Tá? É eu pensar em como que o meu produto se torna acessível para outras comunidades, para outros públicos. Tá legal? Sair ali do cliente padrão. O descolamento da sociedade, você não vai estar vinculado com como a sociedade está trabalhando e isso você não vai acessar alguns grandes públicos. Isso representa, pessoal, uma baixa maturidade da sua governança. Quer dizer que a sua governança não considera vários impactos que ela traz. Tá? Ela fomenta a discriminação, tanto dentro quanto fora da empresa. Se você chega numa empresa só tem branco, se chega numa empresa só tem hétero, só tem homem, é problemático. Tá? E de certa forma, pessoal, a gente também tem que pensar que a empresa que só tem mulheres, também a gente tem que ter atenção, tem que ter equilíbrio. Tá? Esse tipo de abordagem também impede o crescimento da marca, porque aí você vai esbarrar nesse assunto o tempo todo e você não vai conseguir chegar lá porque você não tem representação, você não tem posicionamento. Nós aqui em Mindset Ágil, nós descarbonizamos a nossa empresa para o ano inteiro. Então, até março do ano que vem, eu posso falar que a minha empresa compensou carbono. Tá? Eu faço investimentos mensais em causas sociais. Eu tenho parcerias com empresas que se conectam com isso. Então, meu posicionamento está ali. Então, eu posso falar sobre algumas coisas. Agora, se você não faz isso, é um grande problema. Riscos de escândalos na mídia. A gente tem vários cenários aí de empresas fazendo esse tipo de coisa. Essa empresa de refrigerantes que eu falei, por exemplo, fazendo esse comercial que, na verdade, não ajuda em nada, prejudica, né, a causa, prejudica a batalha que as pessoas estão tendo aí. E, pessoal, isso aumenta o desconforto dentro da empresa, isso aumenta o turnover. Vão ter pessoas que vão se sentir desconfortáveis e vão sair da empresa porque a empresa não cumpre com o que fala ou a empresa não trabalha com esse viés. Tá legal? Mas e aí, Felipe, como é que a gente detecta, como é que a gente evita esse tipo de coisa? Né? Primeiro, como é que a gente pode detectar o diversity washing? Primeira coisa, quais são as métricas que são usadas hoje dentro da empresa para falar de social? A sua empresa mede acessibilidade, ela sabe se ela é diversa ou não? Como se você perguntar para o seu RH hoje se a empresa tem diversidade, se a empresa tem inclusão, e são coisas diferentes, pessoal, tá? Não adianta você chamar para a festa e a pessoa não poder dançar, não adianta a pessoa ir para um restaurante e não poder comer, né? Existe diversidade? Existe inclusão? De fato, quais são esses indicadores? Como é que eles são controlados? Como é que eles são manejados? Outra coisa, quais os processos de entrada das pessoas? Você tem um processo dedicado? Tem uma política social envolvida no processo seletivo? Existe aqui uma inclusão real de pessoas? Tem ações afirmativas? Como que são as metas de impacto? Você tem aí metas para apoiar o impacto social? Você tem metas para investir? Falando de orçamento mesmo, existe investimento para você impactar a sociedade? Qual que é a relevância disso para a empresa? Né? Não, a gente tem uma meta aqui de diversidade, a gente tem uma meta aqui de impacto social, a gente tem uma meta de apoiar X comunidades, mas ela está lá embaixo. Né? Então ela nunca vai ser executada. Tá legal? Outra coisa, existe governança sobre cada um desses temas? Você de fato controla, evidencia, tem transparência, tem responsabilidade sobre esses números? Ou não? É um Excel que está perdido na pasta de alguém dentro de um arquivo, sei lá na onde.
tá? Então, se você enxerga cada um desses aspectos como falhos na sua empresa, você tem um problema, tá? Se cada um desses pontos aqui estiverem deficientes, você vai ter uma dificuldade, um grande desafio para falar de diversidade, inclusão e equidade na sua empresa, tá? Pessoal, não existe agenda ESG, não existe agenda social, não existe diversidade sem métricas adequadas. Não existe você falar de sustentabilidade, não, questões ambientais são relevantes. Tudo bem, mas qual que é o nível de emissão que você faz no final? Quantas toneladas de gases de efeito estufa você emite por mês, por ano? Tá? Qual que é a métrica de resíduos que você tem aí gerados? Como é que está o ciclo de vida do seu produto? Tá? Vocês aí estão consumindo, por exemplo, celulares, frutas, computadores, livros. Qual que é o ciclo de vida? Existe algum tipo de processo aí que ajuda a diminuir os resíduos, que ajuda a diminuir o impacto ambiental? Mesma coisa em questões sociais. Tá? E aí, quais são os primeiros passos que a gente pode ter aí para conseguir evitar esse tipo de prática? Além do óbvio, né, pessoal? Que é fazer o que fala, né? Walk the talk. Né? Eu sei que parece óbvio, mas eu até falei numa aula, eu estou fazendo uma pós-graduação, e na aula foi interessante que eu falei, pô, professor, mas eu acho que isso aqui é tão óbvio, sabe? Tudo bem, mas a gente tem um conflito, por exemplo, de gerações entre pessoas mais velhas que acham que é frescura e pessoas mais novas que acham que é compromisso. Né? Então, quais são os primeiros passos que a gente pode tomar aqui? Primeiro, como liderança. Tá? Quando eu falo liderança, não é só o coordenador, o supervisor, não. É o gerente, é o diretor, é o CEO. Tá? Começa a fazer as alianças com o seu RH, com os líderes, com seus pares, com os times, para ter esse nível de engajamento, para que haja prioridade no tema. Criar essas metas, criar essas iniciativas. Tá? Criar políticas agregadas nos processos seletivos, independente se o RH está fazendo isso ou não. Tá? Minimamente, comece a olhar as pessoas que se enquadram em algum grupo que você quer atacar. Primeiro, atacar no sentido de fazer a contratação, tá, pessoal? Lidere de fato, tá? Influencie, pessoal, se você é um líder, um coordenador, um gerente, influencie a tua alta liderança a trabalhar iniciativas de alto impacto. E, pessoal, aqui não é só filantropia. Vocês devem, por exemplo, tentar convencê-los e mostrar o retorno disso. Seja para diminuir imposto, seja para melhorar posicionamento, seja para adquirir reconhecimento de marca. Traga os benefícios para a mesa, não só como uma questão de, é legal, vamos fazer, mas é uma questão de posicionamento também. A empresa precisa se prostrar dessa forma. Como colaborador, você pode começar a cobrar a sua liderança pelos resultados, começar a cobrar esse nível de informação, esses dados, esses projetos, se engajar com ações que estão dentro da sua empresa, tá? Se possível, dê ideias, fale aí com o seu RH, com a sua área de gestão, para que essas coisas aconteçam e façam contatos com outras empresas, peguem benchmark, principalmente se forem concorrentes, né? Fala lá com o seu concorrente, fala com o seu gerente, fala, olha, o concorrente já está fazendo isso aqui, vamos fazer isso aqui, que pode ser legal. Tá? Participe de instituições, eventos, vem aqui coordenar a trilha do TDC, vem palestrar no TDC, expõe esse tipo de informação. Tá? E aí, pessoal, dicas finais aqui que eu acho, tá? É importante você direcionar a liderança para o tema, garantir que avaliações de desempenho consiga identificar, por exemplo, se a gente está tendo esse nível de engajamento, reconheça isso, tá? Reconheça que os seus funcionários estão conseguindo fazer esse processo, essas ações, mesmo que sejam ações fora da empresa, traga isso, mostre que isso está acontecendo, tá? Tente mitigar essas estruturas que estão criando privilégios, tá bom? Traga mais métricas sobre diversidade, dentro da empresa, fora da empresa para você convencer quem está dentro, e dentro da empresa para saber o seu estado atual, tá? Começa a trazer, pessoal, mais discussões sobre a ESG também. Começa a mostrar os benefícios que essas discussões trazem para dentro da sua empresa, seja para o seu software, seja para o seu time, seja para o seu produto, seja para a sua área, tá legal? Pessoal, se você trabalha num time, se você tem um time aí de gestão, um time de tecnologia, um time de marketing, inspire os seus coleguinhas, tá? Comece a inserir esse tema aos poucos, traz isso para uma cultura, cria um board, cria um quadro lá na sua área e fala, ó, nossas ações de sustentabilidade, de social estão aqui, vamos tentar dar uma atenção para isso. Ensine-os a ter essa nova perspectiva, mostre para eles o impacto que o comportamento ruim dá, reconheça o comportamento bom, tá legal? E por fim, pessoal, vamos aos poucos, né? Uma coisa de cada vez, um problema de cada vez, tá legal? Não vamos também se sobrecarregar com esse tipo de assunto, porque é uma batalha longa para você conseguir convencer as pessoas e trazer isso cada vez mais. Beleza? E pessoal, não vamos esquecer o básico da vida, né? O básico das coisas, que é isso aqui, é respeito, é conhecimento, é equidade, é ajudar as pessoas.
tá? É trazer inclusão não só para o mundo físico, mas para o mundo digital, é medir, é pensar na sociedade, é pensar nas pessoas. Tá legal? Muito bom. Perguntas?